Bom dia, meus bestes. Bom dia, sexto ano. Bom, nós vamos iniciar aí a unidade 2. Eu peço que vocês abram o livro na página 222. Hoje nós vamos falar sobre sequência. Sequência, né, é o início do conteúdo de múltiplos e divisores de números naturais. Esse é o assunto principal dessa unidade. Vamos lá. Sequências. Considere a sequência que apresenta uma regra aritmética e descubra qual é o próximo número. Bom, nós temos uma sequência aí com os números 2, 9, 16, 23 e vocês precisam descobrir qual é o próximo número, certo? Dessa sequência. Como que vocês vão descobrir isso? Primeiro, vocês precisam saber de quanto em quanto está um número, né? De um para o outro. Caramba, professora, mas como que eu vou fazer isso? É só você diminuir o número de trás pelo número da frente. Por exemplo, eu vou diminuir o 9 pelo 2. Vai dar quanto? Vai dar 7. Isso significa que está o quanto? De 7 em 7. Vamos confirmar isso? 2 mais 7 dá quanto? 2 mais 7 dá 9, certo? 9 mais 7 dá quanto? 9 mais 7 dá 16. 16 mais 7 dá quanto? Dá 23. Agora, vocês vão fazer a conta, né? Para poder descobrir esse quadradinho aí. Viu como é fácil? Vamos agora para a página 223. Na página 223, está falando sobre os tipos de sequência, né? Nós temos aí a sequência finita. Ó, vou colocar um quadrado aqui para vocês observarem. É uma sequência cuja quantidade de termos, né, elementos, é limitada. Exemplo, sequência dos números pares menores do que 9. Qual é a sequência dos números pares menores do que 9? Eu vou saber quais são os números pares que são menores do que 9, que é o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. E embaixo, sequência dos números ímpares menores do que 10. Quais são os números ímpares menores do que 10? 1, 3, 5, 7, 9. É isso. Isso é que é sequência finita. A gente sabe que tem um fim. Agora, sequência infinita. É uma sequência cuja quantidade de termos é limitada ou é ilimitada, ou seja, tem infinitos termos. Ó, sequência de números naturais. Sequência dos números naturais. Quais são os números naturais que vocês conhecem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqueles números que a gente utiliza sempre, até o infinito. Agora, ó, sequência dos números pares. Lembrando que sequência é infinita. Quando é infinito, a gente põe sempre esses 3 pontinhos aqui no final, que significa que continua, né? Coloca reticências. Por que utiliza reticências? Porque não tem fim, ok? Tem um exercíciozinho aí para vocês fazerem. Vamos passar já para outra página. Continuando, agora nós vamos falar sobre o múltiplo. Gente, múltiplo é a coisa mais fácil que existe na vida. Múltiplo de um número natural é o resultado da multiplicação desse número por outro número qualquer. Vamos lá, vou ser assim, um pouquinho mais direta com vocês. Múltiplo é o resultado da tabuada. Por exemplo, quais são os múltiplos do 2? É o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Esse não é a tabuada do 2? Então, os múltiplos de 2 é como se fosse o resultado da tabuada do 2. Quais são os múltiplos de 3? É 0, 3, 6, 9, 12, 15. Esses números não são os números da tabuada do 3? Então, por isso que eu sempre digo que os múltiplos é como se fosse o resultado da tabuada. Ó, poderíamos dizer que ser múltiplo de um número significa estar no resultado da tabuada desse número. Acabei de falar para vocês, tá vendo? O livro está constatando aí. Então, não é uma coisa muito difícil, mas olha aqui umas considerações muito importantes que vocês precisam ter. Estou envolvendo aí. Marquem isso no livro de vocês.
O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. O número 0 sempre é múltiplo de qualquer número. E o número natural sempre é múltiplo dele mesmo. Ou seja, o 2 é múltiplo do 2. O 3 é múltiplo de 3. Entenderam? Vamos aí para mais algum exemplo sobre múltiplos. Vão ter exercícios sobre múltiplos aí, né? Aqui embaixo, na parte azul, ele está explicando para vocês, ó, alguns exemplos. Por exemplo, ele está perguntando aí, 216 é múltiplo de 4? Para eu descobrir se 216 é múltiplo de 4, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer essa divisão, 216 dividido por 4. E o que foi constatado aí? Ó? Sim, 216 é múltiplo de 4, pois a divisão de 216 por 4 é exata. O que é uma divisão exata, meus bestes? Significa que não tem resto. Então, só é múltiplo de um número quando não tem resto. Por exemplo, quando o número for muito alto e vocês não conseguem descobrir se é múltiplo ou não, vocês vão fazer a continha. Ó, o caso aqui vamos ver outro exemplo aqui, o 182, ó. 182 é múltiplo de 4. Aí, foi armada a conta aí, tá vendo? Só que se vocês observarem, tem o resto. O resto 2, tá vendo? Então, o que indica, ó? Não, 182 não é múltiplo de 4, pois a divisão de 182 por 4 não é exata. Por que não é exata, meus bestes? Porque teve resto, sobrou 2, ok? Bem fácil, hein? Lembrando, múltiplos. O que são os múltiplos? É como se fosse o resultado da tabuada. Vamos para o próximo passo aí. Continuando, abram o livro de vocês agora na página 228. Página 228, nós vamos falar sobre mínimo múltiplo comum, MMC. Mínimo múltiplo comum, MMC, é o menor múltiplo comum diferente de 0, de 2 ou mais números. Acompanhem comigo. Estou lendo aqui em cima. Bom, aí no quadrado, nós temos alguns exemplos, certo? Vamos ler aí, ó. Para entendermos melhor esse assunto, acompanhe o exemplo a seguir. Na parte azul, ó, Ana Júlia deverá fazer um tratamento médico e precisa tomar 2 tipos de remédios nos próximos dias. Um deles deve ser ingerido a cada 8 horas, o outro a cada 12 horas. Decidiu, então, começar tomando os 2 juntos ao meio-dia. Depois de quantas horas voltará a ingerir os 2 remédios ao mesmo tempo novamente? Para resolver esse problema, vamos utilizar o conceito de múltiplo. Um remédio deve ser tomado de 8 em 8 horas. Então, vamos encontrar os múltiplos de 8. Ó, observem aí, ó, que foi colocado como se fosse a tabuadinha do 8. Estão vendo aí, ó? 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Isso tudo é como se fosse a tabuada do 8. O outro remédio, continuando aqui embaixo, deve ser tomado de 12 em 12 horas. Então, vamos encontrar os múltiplos de 12. Aí foi colocado como se fosse o resultado da tabuada do 12, que são os múltiplos do 12, certo? Então, os números que são múltiplos ao mesmo tempo, que são múltiplos comuns, né? De 8 e 12, quais são? Observem que está mais escuro, ó, o 0 e o 0, tá vendo? O 24 aqui em cima, o 24 aqui. O 48 lá em cima e o 48 mais aqui embaixo. O 72 e o 72. Observem que esses múltiplos têm nas duas tabuadas. Eles são comuns entre os dois, ok? Então, concluímos, né? Ó, os números que são múltiplos ao mesmo tempo, que são múltiplos comuns de 8 e 12, ó, lendo aqui, são 0, 24, 48 e 72, são os que estão mais escuros. Concluímos, então, que depois de 24 horas, ela tomará os 2 remédios juntos novamente, pois 24 horas é o menor múltiplo comum
de 8 e 12. Então, desses números todos, como que eu descobri, tia Érica, que 24 é um múltiplo em comum? Como que vocês vão descobrir isso? O que que significa MMC? É mínimo múltiplo comum, certo? De todos esses números aqui que estão em comum, qual é o menor deles? Não é o 24? Diferente de zero, é o 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12 vai ser o 24. Não é difícil. Aí, no jogo rápido, tem vários exercícios que vocês vão conseguir compreender muito melhor, porque é muito, muito, muito facinho. Um beijo. Qualquer dúvida é só chamar. Vamos lá, gente. Abra um livro agora na página 230, nós vamos falar sobre divisibilidade. Aí, eu coloquei um resumo na tela de vocês sobre os critérios da divisibilidade. Todos esses critérios estão no livro de vocês. Eu só coloquei aí nessa única folha para ficar bonitinho, certo? Iniciando aí divisibilidade por 2. Ó, a divisibilidade por 2, vocês têm que analisar o último dígito. Tem que verificar se o último dígito é par. Por exemplo, gente, eu tenho um número, vou colocar um número aqui para vocês. Vou colocar o número 58. Aí eu vou olhar o último dígito. Qual é o último dígito? É o 8. Tá vendo? O 8, ele é par ou ele é ímpar? Ele é par, não é? Então, significa que o 58 é divisível por 2. Entenderam? Agora, eu vou colocar um outro número aqui. Vou separar aqui, digamos aí, o número 43. Vou olhar o último dígito, que é o 3. O 3, ele é par ou ele é ímpar? O 3 é ímpar. Então, significa que 43 não é divisível por 2. Tá vendo como é fácil? Agora, próximo exemplo, divisibilidade por 3. Ó, soma dos dígitos é múltiplo de 3. Para eu descobrir, digamos, se o número 17 é divisível por 3. Vou colocar aqui o número 17, para vocês acompanharem comigo. Tá vendo o número 17? Como que eu vou descobrir se ele é divisível ou não por 3? Eu vou somar os seus algarismos, ó. 1 mais 7. Quanto que é 1 mais 7? É 8, não é? Opa, deixa eu colocar aqui de novo, que apagou. 1 mais 7, 17, é igual a 1 mais 7, que é igual a 8, não é isso? Eu tenho 8 na tabuada do 3, eu tenho 3 vezes algum número que dê 8? Não tem, não é? Então, significa que 17 não é divisível por 3. Vamos lá, mais um exemplo aí. Para o 3. Digamos aí que o número 24. Eu vou pegar 2 mais 4, que vai dar 6. 2 mais 4 dá 6, não é? Então, 6 é divisível por 2. Eu tenho 6 na tabuada do 3? Tenho. Então, 24, ele é divisível por 3, viu? É só somar os números. Isso já facilita a vida de vocês. Agora, quando for por 4, é o número formado, formado pelos 2 últimos dígitos é divisível por 4. Por exemplo, vocês vão analisar aí um número, o número 936. Deixa eu escrever aqui ele. 936. Vocês vão olhar os 2 últimos números. Vocês vão olhar o 36. O 36 é divisível por 4? É, não é? Porque 4 vezes 9 é 36. Então, isso significa que todo o número 936, é divisível por 4. Vocês não precisam armar a conta, vocês só precisam aplicar a regra da divisibilidade. Ó, vamos ver aí a próxima, que é a regra da divisibilidade por 5. O último dígito é 0 ou 5. Digamos aí que eu tenho o número 700. 700 é divisível por 5? Sim. Por que 700 ele vai ser divisível por 5, gente? Porque ele termina em 0.
Caramba, só isso, professora? Só isso? Não preciso armar conta? Não, não vai precisar armar conta. Mas digamos aí que eu tenho um número, digamos que 223. Vou colocar aqui para vocês. 223. Ele é divisível por 5? Eu vou olhar o último número. É 0 ou 5? Não é, né? O último número é 3. Então, ele não é divisível por 5. Ok? Agora, divisível por 6. Ó, ele é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ó. Olhem aqui. Aí eu vou pegar um número, por exemplo, um número bem baixinho. Vou pegar o 12. O 12, ele é divisível por 2? Sim, né? Porque 12 é par, o 2 é par. E ele é divisível por 3? Vamos saber? 1 mais 2 é 3, então ele também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, significa que ele também vai ser divisível por 6. Entenderam? Bom, todas essas dicas estão no livro de vocês. Vocês vão fazer os exercícios de acordo com cada critério de divisibilidade, tá ok?